Vamos então continuar com o procedimento anterior para fechar aqui essa parte da auditoria gravando os SQLs, as consultas SQLs, né? Então, de cara, você já sabe que tem que ter aqui um campo para fazer a amarração das consultas, tá? Daí você vai tentar descobrir, né, como é que faz, que campo é esse e qual é o identificador que você vai gravar nesse campo para realizar essa amarração. Um outro detalhe é a questão do local, né? O local nós tínhamos mencionado aqui que quando nós chamássemos o self class name, ele iria armazenar no banco de dados T2TORM, né? E para tudo que acontecer no sistema, ele vai armazenar T2TORM. Ok? Então, o que é que eu devo colocar aqui? E a questão do ID do usuário, como é que eu vou pegar? Na realidade, você não vai tentar alterar esse método aqui dentro, né? O simples fato de esse método se encontrar aqui dentro do ORM já não é legal, tá? O ORM ele não tem nada a ver com a auditoria do sistema, né? Embora esse método aqui ele esteja armazenando as consultas SQL, tá? Mas ele está realizando algo que não faz parte do escopo do ORM, tá? O ORM ele deve converter consultas em objetos, objetos em consultas, né? Para que o banco de dados utilizado não tenha importância, né? não tenha problemas para o ERP, né? Para que o usuário ou a aplicação consiga abstrair o banco de dados, seja ele qual for, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Oracle, a aplicação vai funcionar, ela vai passar os objetos para o ORM pega então esses objetos e converte nas consultas para o banco de dados que está sendo utilizado, tá? A auditoria do sistema, não, isso aí não convém ao ORM controlar. Então o exercício que é o principal em relação à auditoria gravando as consultas SQL é você descobrir onde vai ficar esse método, que não é dentro do T2TORM, e como é que o T2TORM vai devolver as consultas para esse método onde quer que ele esteja, né? Será que você vai ter aí uma auditoria controller, ou vai ser mesmo dentro desse controller aqui, né? E sempre que você armazenar um dado, o T2TORM ele grava a última consulta daquela sessão, e aí com a última consulta daquela sessão eu consigo pegar essa consulta e armazenar no banco de dados, tranquilo? Então você vai investigar isso daí e vai ser um exercício saudável porque você vai descobrir ainda outras coisas sobre a utilização aqui do servidor, né, da infraestrutura mesmo do servidor, que é muito importante que você conheça, tá? Não adianta você instalar o sistema num cliente sem conhecer a infraestrutura do sistema, tá? E aí quando houver um suporte você pode ficar perdido. É importantíssimo que você conheça tudo que está acontecendo aqui nesse servidor, dentro do ORM, dentro do controller, o que é que fazem esses componentes que estão no server container, certo? Como é que funciona a questão da sessão, né? Essa ter sessão usuário aqui, olha, sessão usuário, como é que essa classe funciona aqui no lado do servidor? Tudo isso é importante que você conheça. Como é que a sessão é gerada no cliente e passada para o servidor, ou ela é gerada no servidor e passada para o cliente, tá? Nessa investigação aqui, na realização desse exercício que você vai fazer, é bem provável que você tenha que conhecer, né, essas outras classes aqui mais a fundo, tá certo? Ok, esse é o primeiro exercício, né? Arrancar esse método de dentro do T2TORM e fazer com que a auditoria armazene as consultas SQL de fora do T2TORM. Primeiro exercício. O segundo é você tentar mesclar, tá? Tentar gravar ao mesmo tempo o conteúdo em objeto e as consultas que geraram aquilo. Legal? E aí provavelmente você vai ter que trabalhar com duas tabelas de auditoria, né? Esse já é um exercício mais avançado, né? E provavelmente nós não vamos fazer assim, né? Provavelmente no T2TI
ERP do treinamento, nós vamos armazenar apenas esse conteúdo em objeto. Legal? Mas se você quiser avançar um pouco mais, você armazena o objeto e as consultas, né, que aquela e os códigos SQL, as consultas SQL que aquela ação geraram, né? Que aquela ação gerou, tá? Então essa alteração aqui que enviou esses objetos para o servidor gerou tais consultas SQL. Tranquilo? De repente você pega esse conjunto de consultas e coloca num outro campo aqui, ó. Não precisa ser uma outra tabela não, tá? Você tem aqui conteúdo objeto, conteúdo SQL, aqui vem o objeto, aqui vem o conteúdo SQL. Enfim, esse já é um passo mais avançado, um exercício opcional, tá certo? Já que nós vamos deixar apenas esse campo conteúdo para o ERP do treinamento e ele vai armazenar apenas os objetos mesmo, tá? As consultas SQL nós não vamos armazenar para o treinamento, fica opcional para o seu próprio ERP. Mas o exercício de arrancar esse método aqui, ó, do T2T ORM para gravar as consultas SQL, é importante que você faça. Obrigatório não é, porque nada é obrigatório num treinamento, né? Mas é importante que você faça para que você conheça a infraestrutura aqui do servidor, tá? Por fim, né, tem um último exercício aí que envolve as últimas aulas, envolve a própria auditoria, é você armazenar esses dados em um banco de dados separado. Okay? Então, no lugar da tabela auditoria está em T2T IRP, você vai criar aí um outro banco de dados, né, banco de dados T2T IRP auditoria, por exemplo, vai inserir essa tabela auditoria nesse novo banco de dados e vai gravar as informações nesse novo banco de dados. Esse exercício também é bem legal, né, para você conhecer como é que funciona a infraestrutura aqui do servidor, como é que funciona o T2T ORM. Tranquilo? Fica então esse último exercício aí, separar a tabela auditoria em um outro banco de dados, né? Para o treinamento nós não vamos fazer isso, né? Nós vamos deixar a tabela auditoria aqui mesmo, no banco de dados principal, mas em produção no seu próprio ERP seria bom que você fizesse isso, tá? Porque a tabela auditoria ela tende a crescer e muito, tá? Vai ficar bem inchada e a questão da parametrização, né? Se o teu usuário ele parametrizar para que tudo seja auditado, então serão muitas consultas realizadas ao banco, né? Porque devem ser muitos usuários, dependendo da empresa, realizando as mais diversas consultas, alterações, exclusões e tudo isso está sendo gravado na tabela auditoria. O banco de dados ele também vai ficar bem inchado, né? Então seria interessante que você separasse essa tabela auditoria em outro banco de dados. Fica então aí esse último exercício para você.